Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa 8ª aula ao vivo do quadro Mão na Massa. Essa aula aqui dura por volta de 30 a 40 minutos e que hoje a gente realmente, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, a gente realmente pega e coloca a mão na massa. Vai para a prática para aprender algo que a gente possa sair dessa aula e já aplicar. Certo? E o tema dessa nossa aula de hoje é sobre a redução na taxa Selic de 0,5% que ocorreu na última quarta-feira. Teve uma redução grande, fazia mais de um ano que a taxa Selic não era alterada e ela foi alterada aí numa redução bem significativa. A nossa taxa Selic saiu de 6,5% e foi para 6% ao ano. E eu vou te dizer justamente nessa aula de hoje o que isso interfere nos teus investimentos. Se tu precisa agir, se precisa fazer alguma coisa, se tu precisa começar a investir em algum investimento ou se tu pode começar a pensar em abrir mão de algum investimento que pode ter sido afetado, é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. E se porventura é a primeira aula que tu está assistindo aqui do canal, certo? Eu te dou essas boas-vindas e eu vou te explicar rapidamente como tudo por aqui funciona, certo? Toda quarta-feira, às 5h57 da manhã e toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem uma aula ao vivo no YouTube e a quarta-feira a gente se dedica mais a trabalhar a mentalidade financeira, a pegar essa parte mais basilar para a gente construir a riqueza e entrar efetivamente na rota da riqueza, certo? E na sexta-feira a gente se dedica mais a colocar a mão na massa, justamente por isso que o nome do quadro é Mão na Massa, certo? Então toda quarta tem aula ao vivo, 5h57 da manhã e toda sexta-feira às 11 horas da manhã também. Então faz o seguinte agora, tu te dedicou, tu definiu que tu vai assistir essa aula, então assiste só essa aula. Elimina todas as tuas distrações, tira a notificação do celular, tira todas as notificações do teu computador, qualquer coisa que possa te atrapalhar. Investe aqui no teu conhecimento, investe em ti mesmo, 30 a 40 minutos, que eu vou te explicar tudo sobre essa redução na taxa Selic e o que isso pode interferir, o que isso pode afetar os teus próprios investimentos, certo? Então, antes da gente começar a entrar direto, ponto a ponto, em cada modalidade de investimento, eu vou te explicar o que é essa tal de taxa Selic, porque pode ser que tu seja novo, pode ser que esteja começando nesse mundo dos investimentos e não tenha total clareza em relação a isso. Então não adianta nada eu te dizer faz isso ou aquilo se tu não entender. Na verdade, toda decisão de investimento, toda decisão financeira, cada um tem que tomar por si. A gente não pode ficar seguindo dica quente, né? Então eu quero te dar clareza das coisas e depois eu vou te mostrar a minha visão sobre cada modalidade de investimento por causa dessa redução na taxa Selic, certo? Então o que é efetivamente essa taxa Selic? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Taxa básica de juros, certo? Que ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária, pelo Copom, que a gente chama. E ela tem um certo objetivo, ela tem uma certa missão, certo? Essa taxa básica de juros, ela serve como referência para todas as taxas de juros do mercado. Para taxas, por exemplo, de empréstimos, para taxas de financiamento, para todo tipo de juro, para as taxas de juro de crediário, de lojas, por exemplo. Essa é a grande referência, é a taxa Selic, porque ela é definida a critério governamental por um comitê formado pelo Ministério da Economia, um comitê formado também por integrantes do Banco Central, por todos os entes envolvidos quando o interesse é econômico, certo? Do governo. E a partir daí isso serve como referência para todas as outras taxas. E qual é a grande missão da taxa Selic, da taxa básica de juros? A missão da taxa Selic é justamente controlar a inflação. E eu já vou te explicar o que é essa tal inflação antes da gente entrar especificamente na taxa Selic. Vamos lá. Se hoje eu pego R$100 e vou com R$100 no mercado, eu compro uma certa quantidade de coisas, certo? Se daqui um ano eu for com os mesmos R$100, eu não consigo comprar a mesma quantidade de coisas que eu compro hoje. Eu compro menos. Isso por quê? Porque as coisas vão aumentando de preço, certo? Então, esse aumento generalizado dos preços de todos os produtos e serviços do mercado se chama inflação. Então, quando a gente diz assim, a inflação de 2018 foi de 3%, isso quer dizer que, em média, todos os produtos e serviços do mercado subiram seu preço em 3%, certo? Isso que é a inflação. E a missão da taxa básica de juros é justamente controlar a inflação. Por quê? Pensa o seguinte, quando os juros eles são reduzidos, quando a taxa Selic cai,
Fica mais barato a gente pegar empréstimo, fica mais barato fazer financiamento, fica mais barato as taxas de juros nos crediários das lojas e isso acaba incentivando, estimulando o consumo. As pessoas começam a gastar mais, porque agora fica mais barato se endividar. Isso faz com que haja uma procura maior por compras, seja de produtos, seja de serviços. E quando tem muita gente comprando uma determinada quantidade de coisas, os preços geralmente se elevam. Então, quando a inflação está baixa, quando a atividade econômica, quando o país não está crescendo bem, como o Brasil não vem crescendo bem nos últimos anos, ele está sempre abaixo ali do potencial, o que o Banco Central resolveu fazer agora? O que na verdade o Copom resolveu fazer agora? Resolveu reduzir a taxa Selic para ver se consegue estimular o consumo. Estimulando o consumo, as empresas tendem a vender mais, as famílias tendem a consumir mais, isso tende a fazer com que a economia cresça com mais força. Futuramente, essa queda na taxa Selic vai causar uma elevação na inflação. Por quê? Muita gente comprando, a mesma quantidade de produto no mercado está sendo oferecido, se tem muita gente querendo comprar, os preços vão se elevando, e aí eleva a inflação. Quando eleva a inflação, acima da meta do Banco Central, porque o Banco Central ele trabalha com metas de inflação, certo? Hoje, para 2019, a meta de inflação é de 4,25% e a inflação nos últimos 12 meses está em menos de 13,5%. Então, olhando tudo isso, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros para ver se eleva a inflação, porque ele tem a meta de chegar na inflação no fim do ano em 4,25%, certo? Então, quanto mais a gente for comprando, a inflação vai se elevando até o momento que talvez a inflação passe da meta. Quando a inflação passar da meta da inflação, o Copom ele vai ter que subir os juros, vai ter que deixar mais difícil, mais caro as pessoas e as empresas tomarem empréstimos, tomarem dívidas, fazerem parcelas no crediário, isso vai reduzir o consumo e a inflação diminui. Então é sempre essa gangorra, é sempre esse jogo. Mas o grande foco, o grande cenário é por que a taxa básica de juros, por que a taxa Selic muda a cada 45 dias? Porque o Copom está sempre olhando para a meta da inflação, que para esse ano é 4,25%, e está ajustando a Selic de forma que ele consiga controlar a inflação e fazer isso bater exatamente na meta ou o mais próximo possível dessa meta até o fim do ano. Então esse é o jogo, certo? Por que a taxa Selic foi diminuída, foi reduzida agora? Porque há vários meses, há mais de um ano na verdade, a gente tem sido frustrado economicamente falando, né? A economia sempre tem crescido menos do que é o esperado. A inflação sempre tem sido menor do que a inflação esperada. Isso por quê? Talvez porque os juros estejam um pouco altos demais. Então, o Copom diminui os juros, diminui a taxa Selic e favorece o consumo. Favorecendo o consumo, ele consegue gerar crescimento econômico, certo? Isso que é taxa Selic, isso que é taxa básica de juros, isso que é inflação e é todo esse emaranhado de coisas que não é muito difícil de entender, mas à primeira vista a gente fica achando que isso é muito complexo, né? Na verdade, a taxa Selic ela é alterada justamente para controlar a inflação e de olho lá também no crescimento econômico do país, certo? E ela realmente serve como uma taxa de juros de referência, porque quarta-feira, 18 horas e 30 minutos, foi anunciado esse corte, foi anunciada essa redução da taxa Selic em 0,5%. Passou de 6,5% para 6% ao ano. E logo, de pronto já, 3 bancos já anunciaram redução nas taxas de juros de empréstimos e de financiamentos, que foi a Caixa, o Banco do Brasil e o Itaú. Os 3 já anunciaram a redução. Vários outros bancos nos próximos dias também devem anunciar redução, mas isso é mais um fator que realmente nos comprova que ela serve como uma taxa de referência. E imagina por que ela serve como uma taxa de referência. Pensa no lado do banco. O banco ele tem um dinheiro na mão dele, que é o dinheiro que todos os correntistas do banco eles depositam ou investem lá em poupança, em CDB, em LCI, LCA, ou dinheiro parado na conta corrente, que seja, ele tem aquele dinheiro na mão que ele pode utilizar, certo? Então, o que acontece? Por que ele usa como referência a taxa de juro para cobrar os juros dos empréstimos e financiamentos? Porque o banco ele tem a seguinte opção, ou ele empresta para as pessoas, para os clientes, para as empresas, ou ele simplesmente pega o dinheiro dele e investe diretamente no Tesouro Selic, um dos 3 tipos de títulos públicos, e garante que ele vai ganhar essa taxa Selic. Garante que ele vai ganhar o rendimento dessa taxa Selic, porque o Tesouro Selic ele é um tipo de título público que garante isso, que ele vai ter que pagar 100% da Selic, né? Essa taxa que foi reduzida de 6,5% ao ano para 6% ao ano. Então, como reduziu
o rendimento dele, se ele investir no Tesouro Selic, ele acaba também reduzindo o que ele cobra de taxa de juros, o que ele ganharia dos clientes, certo? Na hora de emprestar dinheiro, seja via empréstimo, seja via financiamento. Essa redução acaba indo junto. E como a gente tem reformas econômicas que estão acontecendo, a reforma da Previdência já está encaminhada, existe uma reforma tributária em andamento, existe uma reforma administrativa em andamento, tudo isso diminui ainda mais o risco e diminui as taxas de juros dos bancos, até por mais que a taxa Selic não diminua tanto assim. São vários riscos que são envolvidos e calculados para os bancos cobrarem os juros por empréstimos e financiamentos. Isso realmente acontece, já aconteceu na prática aqui agora. E o que eu quero deixar mais claro nessa aula aqui é que tem muita gente que está se promovendo em cima dessa redução de 0,5% na taxa Selic. Porque o mais importante não é essa redução em si. O mais importante é a continuidade das quedas na taxa Selic e quanto tempo o Brasil vai ficar com juros baixos. Porque, se a gente for lembrar, lá em 2013, houve uma redução muito grande nos juros. A taxa Selic ela saiu de patamares altíssimos e chegou a 7,25% ao ano, que na época tinha sido o menor patamar da história. A gente só conseguiu ultrapassar agora e romper mais barreiras abaixo. Mas naquela época reduziu muito, só que foi algo muito artificial, a economia não conseguiu manter aquela taxa de juro baixa. Por quê? Porque a inflação se elevou absurdamente. Então, agora, qual é o cenário? Será que a gente vai conseguir ficar bastante tempo com a taxa Selic baixa? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E não simplesmente um voo de galinha, que é dar umas asadinhas, consegue dar um voo, mas é um voo de galinha, logo vai pousar, logo a Selic vai ter que voltar a subir. O mais importante é esse cenário de que, não essa redução de 0,5% agora, mas de que sim, o próprio Banco Central, o próprio Copom já anunciou, já deixou bem claro que essa queda não vai vir sozinha, vão vir outras mais adiante. E os agentes do mercado já calculam, já esperam que a Selic venha até bater em 5% no final deste ano ou do ano que vem. Então isso realmente pode acontecer, isso é muito positivo. Com as reformas econômicas acontecendo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista já aconteceu, se vier a reforma tributária, a reforma administrativa, sim, isso vai fazer com que a taxa Selic se mantenha em patamares baixos por um longo período de tempo. E isso aí é o que importa. Isso é o que importa porque é por causa disso que a gente tira todas as outras conclusões que eu vou te falar nessa aula de hoje, certo? E aí tem muita gente que está começando a se promover bastante e principalmente aquelas pessoas que vendem produtos de renda variável. Aquelas empresas que vendem assinaturas só de renda variável, que focam só em renda variável e dizem que a renda fixa morreu. A renda fixa morreu. Até hoje eu recebi um e-mail, não sei como chegaram em mim, mas eu recebi um e-mail dizendo: RIP, a renda fixa morreu. Só que será mesmo que a renda fixa morreu? Por quê? Por que essas pessoas falam isso? Porque existem alguns investimentos que são diretamente afetados pela redução na taxa Selic. O primeiro que eu te falei é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos 3 tipos de títulos públicos do governo federal e qual o rendimento dele? É 100% da taxa Selic. Então no momento em que a taxa Selic cai, o rendimento desse título também cai. Não é negativo, não tem prejuízo, mas simplesmente o dinheiro vai começar a render menos. Uma outra modalidade de investimento que é afetada diretamente, a poupança. A poupança. Por que a poupança? Porque quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, quanto que a poupança rende? 70% da taxa Selic. Então no momento em que cai a taxa Selic, cai a rentabilidade da poupança. E além disso também, cai a rentabilidade de todos os investimentos pós-fixados, que a gente chama. Quais são esses pós-fixados? São aqueles atrelados ao CDI, porque o CDI é uma taxinha muito próxima da taxa Selic. É aproximadamente 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se a Selic estava em 6,5%, o CDI é 6,4%. Se a Selic hoje está em 6% ao ano, o CDI está em mais ou menos 5,9% ao ano, tá? E qual é a diferença de Selic e CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro uns para os outros. Porque imagina só, tem um determinado banco lá que naquele dia ele teve muito mais saque
de dinheiro do que de depósito, do que de investimento. Então ele acabou ficando com um saldo negativo, ele vai ter que pegar dinheiro emprestado com outro banco que teve mais gente investindo do que sacando dinheiro. E eles acabam se emprestando dinheiro de um dia para o outro, assim, de uma semana para outra, e acabam combinando uma rentabilidade, que sempre eles vão se cobrar esse tal do CDI, que é 0,1% abaixo da taxa Selic. E esse CDI ele é muito utilizado como a remuneração, como um método de rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Tá? Então, se porventura tu tiver investimentos em poupança, em Tesouro Selic, em algum fundo DI, se tu tiver investimentos em CDB, em LCI, LCA, que tenha rentabilidade de algum percentual do CDI, se tu tem dinheiro na Nuconta, que foi uma pergunta que chegou para mim, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e me perguntaram também da Nuconta, se tu tem dinheiro investido na Nuconta, sim, a tua rentabilidade vai ser reduzida em todos esses casos, poupança, CDB, LCI, LCA, Nuconta, Tesouro Selic, Fundo DI, em todos esses casos tu vai ser diretamente impactado. O teu dinheiro vai começar a render 0,5%, aproximadamente 0,5% a menos ao ano, certo? Porque a Selic saiu de 6,5% e veio para 6% ao ano. E aí, tudo bem, a rentabilidade foi reduzida desses investimentos. Só que, será que isso é uma notícia ruim? Será que isso é negativo? Será que a renda fixa realmente morreu? Não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Eu tenho algumas perguntas. Se porventura tu acredita que a renda fixa morreu, eu tenho algumas perguntas para te fazer agora. A primeira delas é a seguinte: qual é o único investimento que existe que garante uma rentabilidade real positiva? Porque esse é o grande foco de todo investidor. O foco de todo investidor é ele ter não uma rentabilidade positiva, é ele ter uma rentabilidade real positiva. O que significa isso? Uma rentabilidade acima da inflação. Por quê? Vamos lá. A inflação é justamente o aumento generalizado dos preços do mercado. Então imagina que tudo que tu consome, tudo que tu compra no teu dia a dia, aumenta de um ano para o outro em 10%. Aumentou 10%. Adianta alguma coisa tu ter uma rentabilidade de 5% do teu dinheiro? Não, porque no fim das contas tu perdeu o dinheiro. Né? O teu dinheiro rendeu 5%, tudo aumentou 10%, na verdade, mesmo que o número tenha aumentado ali, tu perdeu 5%. Então o nosso foco é o quê? Rentabilizar o dinheiro acima da inflação. Esse é o foco do investidor. Esse tem que ser o foco. Não é só o númerozinho, o quanto ali que rendeu nominalmente falando. Não é o rendimento nominal, é o rendimento real. E o único investimento que existe que garante uma rentabilidade real, positiva, garantida, 100% garantida, é justamente os investimentos que pagam a inflação mais um determinado percentual. Que nesse caso, o título mais seguro que vai existir para isso é o Tesouro IPCA+. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, uma aula completa que eu dei sobre justamente tudo. Expliquei tudo sobre o Tesouro IPCA+, que é o melhor investimento conservador quando o nosso foco é o longo prazo. Então será que a renda fixa morreu? Se o único investimento seguro que eu tenho para o longo prazo, que eu vou ter rentabilidade real positiva, é justamente investimento em renda fixa? Acredito que não. E outro, onde que vai ficar o teu dinheiro da reserva de emergência? Tu vai colocar em ações agora? Não. Por quê? Porque o dinheiro da reserva de emergência é justamente um valor que eu tenho que ter para casos de emergência ou para oportunidades. O que eu também chamo de reserva de oportunidade. A gente pode olhar por esses dois vieses. Por que oportunidade? Está se especulando muito por aí e algo que eu realmente acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma crise financeira bem grande, de panorama talvez internacional, mas principalmente no mercado americano. Se tiver uma crise lá, com certeza respinga aqui, porque respinga em todo o resto do mundo. Todo mundo tem relação comercial com os Estados Unidos. Nesse caso, se tiver uma crise financeira lá, o que vai acontecer? Os preços das ações aqui vão cair, os preços dos fundos imobiliários vão cair, talvez o mercado imobiliário fique menos aquecido, várias consequências acontecem. Se eu tiver dinheiro investido só em renda variável, o meu preço só vai se desvalorizar. Se eu não tiver uma reserva de emergência, se eu não tiver uma reserva de oportunidade, eu não vou ter dinheiro para pegar e comprar ações baratíssimas, a preço de banana. Eu não vou poder pegar esse dinheiro e dar lances para comprar imóveis a preços de banana, para comprar fundos imobiliários a preços de banana. Então eu preciso ter essa reserva de emergência, essa reserva de oportunidade para situações de emergência, que eu posso ser demitido, pode aparecer alguma doença na minha família ou em mim que eu precise de dinheiro para me tratar, para ter um tratamento melhor, ou essa reserva de oportunidade justamente para garantir as oportunidades que as crises oferecem.
Porque é realmente são esses os momentos que a gente mais tem que investir. É quando todo mundo está com medo, é quando todo mundo enxerga a crise e não vê saída, porque toda crise tem saída. O mercado ele é cíclico, acontece em momentos de recessão, de crescimento. A gente teve isso agora há pouco tempo no Brasil. O Brasil cresceu muito de 2002 até 2007, chacoalhou ali com a crise de 2008, voltou a crescer até 2013, 2014 entrou numa derrocada, na maior recessão da história do Brasil, e agora a gente está voltando a crescer. Daqui a pouco mais vem uma crise, isso é totalmente natural, é totalmente normal. Se eu tiver todo o meu dinheiro investido em renda variável, eu não vou ter de onde sacar para aproveitar essas oportunidades. Se eu tiver um dinheiro ali mantido numa reserva de oportunidade, na renda fixa, eu vou poder vender esses meus títulos de renda fixa e vou poder comprar ações, comprar investimentos a preços de banana, realmente muito baratos porque a gente está num momento de crise. E porque eu sei que logo adiante, não sei quando, não sou a mãe de Ná, não tenho bola de cristal, mas que logo adiante vai voltar a vir um momento de crescimento econômico, certo? Então, a renda fixa não morreu. A gente tem que investir com base nos objetivos. Se o meu objetivo é reserva de emergência, é renda fixa, é indiscutível. Reserva de oportunidade, renda fixa, é indiscutível. Se eu quero um rendimento real, garantido, uma rentabilidade real, garantida, eu vou ter que ir para renda fixa, é indiscutível. Agora, se eu quero pegar uma parcela do meu dinheiro e investir em renda variável, tudo certo, eu faço isso. Né? Eu faço isso. Só que a renda fixa não morreu. Não morreu. Totalmente diferente disso. Certo? Alguns investimentos sim são afetados, outros não são totalmente afetados por essa redução na taxa Selic. Como, por exemplo, houve a redução na taxa Selic, ok? O que reduziu foi a rentabilidade do Tesouro Selic. Mas existem dois outros tipos de títulos públicos, que tem o Tesouro Prefixado e tem o Tesouro IPCA+. O prefixado ele paga uma taxa de rentabilidade específica, digamos 7% ao ano, ou 8% ao ano, ou 9% ao ano. Isso depende do dia que tu for investir e depende da situação econômica que o país está naquele momento, que vai determinar essa rentabilidade. Em momentos de crise, vai ser uma alta rentabilidade. Em momentos de crescimento econômico, vai ser uma rentabilidade mais baixa, porque o Tesouro Nacional ele reduz as taxas, porque ele, como ele está no momento de crescimento econômico, ele não precisa te convencer a investir. Tu já está mais confiante, entende? Em momentos de crise, ele aumenta essa taxa de rentabilidade justamente para tentar convencer os investidores a investirem naquele país que está em crise. Então ele começa a oferecer cada vez mais uma taxa de rentabilidade maior como estratégia de convencimento, para a gente prestar dinheiro para o governo, porque ele está mal das pernas, tentando sair da crise, tentando sair da lama, e ele precisa de dinheiro emprestado naquele momento. Nos momentos de crescimento econômico, o país não precisa de dinheiro emprestado. Então ele não vai fazer muito esforço para captar dinheiro através de títulos públicos, certo? E o Tesouro IPCA+, ele não é muito afetado. O Tesouro Prefixado, ele também não é muito afetado. Esses títulos só a rentabilidade deles só é afetada quando a taxa Selic cai mais ou menos do que a expectativa dos investidores. Mas a redução efetiva da taxa Selic ou o aumento efetivo da taxa Selic, ele não vai influenciar diretamente na rentabilidade dos títulos prefixados e dos títulos atrelados à inflação, que pagam a inflação mais um determinado percentual ao ano, certo? Então os investimentos diretamente afetados, poupança, CDB, CDI, CDB, LCI, LCA, no Conta, Tesouro Selic e fundos DI. Mas também existem outros investimentos que são indiretamente afetados. E aí entra o lado da renda variável. E quando eu falo em afetado, eu não quero deixar uma visão pejorativa. Não é afetado no sentido de que vai ser ruim. Ele é simplesmente afetado porque vai com certeza acontecer algum efeito com esses investimentos. E por exemplo, no lado das ações, outra pergunta que eu recebi pelo Instagram. O que muda no investimento em ações com essa redução na taxa Selic? É positivo ou negativo? A primeira pergunta é essa. É sim um cenário mais positivo para investimento em ações. Por quê? Atrás de cada ação existe uma empresa, certo? Existe uma empresa. Toda empresa, para ela crescer, ela contrai dívidas, ela toma empréstimos. Toda empresa da Bolsa de Valores, praticamente todas, são raras as exceções, tem empréstimos, tem dívidas. Quanto que a empresa paga de dívida? Qual a taxa de juro das dívidas dos empréstimos que ela faz? A maioria
dos empréstimos que elas fazem, elas pagam juros atrelados justamente ou à taxa Selic ou ao CDI, que depende da taxa Selic. Então, no momento que cai a taxa Selic, as empresas gastam menos pagando juros pelos seus empréstimos. Como elas gastam menos, sobra mais dinheiro, elas acabam lucrando mais. Então, quanto mais cai a taxa de juro, mais as empresas conseguem pegar empréstimos baratos e pagar menos juros por esses empréstimos. Como elas pagam menos juros, se elas não fizerem nada, não pegarem empréstimos novos, simplesmente elas vão pagar menos juros pelas dívidas que elas já têm. Só isso, só esse efeito já vai fazer com que elas lucrem mais. Se elas quiserem crescer mais, num cenário de juro baixo, elas conseguem pegar mais empréstimo a um preço muito mais baixo e escalar o negócio, e crescer o negócio. Isso tende também, se essa estratégia for feita corretamente, a aumentar os lucros das empresas. No momento que aumenta os lucros das empresas, os investidores começam a querer investir mais naquelas empresas que estão crescendo, estão aumentando o lucro. Então, as ações tendem a subir os seus preços também. Então, é um cenário positivo para as ações, sim. Agora, pensa comigo, será que não é todo mundo que já está pensando nisso? Será que os investidores não sabem que essa redução na taxa Selic faz com que as empresas lucrem mais? Todos sabem. Então, chegou outra pergunta para mim que eu já estou lembrando aqui agora. Vale a pena eu começar a investir em ações agora, só por causa da redução da taxa Selic? Não. Não vamos confundir maçã com banana. Melhor o cenário para as empresas que têm ações, as ações tendem a se valorizar mais? Sim. Devo investir em ações só por causa da redução da taxa Selic? Não, absolutamente não. São duas coisas diferentes. Não por quê? Porque todos os investidores, a grande maioria deles, já sabe desse efeito, de que a redução na taxa Selic faz com que a empresa gaste menos, pagando juros pelos empréstimos e, por consequência, lucre mais. Então, não é só por causa disso que eu vou investir em ações. Quem investe em ações, quem tem o conhecimento, quem já investiu o conhecimento para isso, sabe que existem ações boas tanto em momentos de crescimento econômico quanto em momentos de crise. Sempre tem uma ação boa, sempre tem oportunidades. A gente só tem que saber identificar essas oportunidades. Inclusive, eu dei uma aula ao vivo algumas semanas atrás, justamente mostrando isso, quais os indicadores que eu mesmo analiso para investir em ações com o meu próprio dinheiro. Eu vou deixar também aqui no link, na box de descrição desse vídeo, o link dessa aula ao vivo que eu dei. Eu mostro passo a passo, explico todos os indicadores que eu analiso, eu mostro quais eu uso e até numa aula posterior também vou deixar aqui embaixo. Eu peguei uma dessas ações que eu analisei nessa primeira aula e coloquei R$1.000 meus, mas tu poderia investir com menos de R$17 naquele certo momento. Eu vou deixar então no box da descrição essas 3 aulas. A primeira que eu te falei sobre o investimento conservador, o melhor investimento conservador por longo prazo, e mais essas 2 sobre as ações, certo? Então as ações são beneficiadas? Sim, mas não vai começar a investir adoidado e cegamente só por causa da redução da taxa Selic. Tem que fazer essa análise, tem que passar por esse crivo que eu mostro nessa aula ao vivo, que eu vou deixar aqui embaixo e tu assiste depois que a gente terminar essa aula aqui, certo? Beleza, cenário para ações eu sei que é positivo, entendi esse negócio, aumenta o lucro, com o aumento do lucro, os investidores vão atrás e isso faz com que o preço se eleve, porque vai ter muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, porque a empresa está lucrando mais. Com isso, o preço vai se elevando. Beleza, e para o mercado imobiliário? O que será que muda para o mercado imobiliário? Será que é positivo ou será que é negativo? Vamos pensar o seguinte, o mercado imobiliário, majoritariamente no Brasil, ele é aquecido via financiamento. No momento em que a taxa Selic cai, o que os bancos fazem? Eles reduzem também as taxas de juros de empréstimos e financiamentos. No momento em que isso já aconteceu. Quarta e quinta-feira já foram anunciadas reduções nas taxas de juros, principalmente de financiamentos. Então, quando a taxa de juro cai dos financiamentos imobiliários, as pessoas começam a pensar, opa, caiu a taxa de juro, vou aproveitar essa oportunidade porque eu não sei até quando vai essa redução das taxas de juro. E elas vão lá e começam a fazer mais financiamentos. Quando elas começam a fazer mais financiamentos, obviamente elas estão comprando um imóvel. Não tem como eu fazer financiamento sem comprar um imóvel. Então as pessoas começam a consumir mais, começam a comprar mais imóveis. Com isso, como tem a mesma quantidade de imóveis disponíveis no mercado e muita gente comprando imóveis, isso vai fazer com que o vendedor, como tem muita gente interessada, ele vá elevando o preço. Isso vai fazer com que o preço dos imóveis comece a aumentar. Então, um cenário de juro baixo também é positivo, não só para as empresas, para as ações, mas também para o mercado imobiliário. E aí pode-se ganhar bastante dinheiro investindo diretamente em imóveis ou em fundos imobiliários, que é a estratégia que eu prefiro
para investir em imóveis. Vejo inúmeras vantagens, até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre todas as vantagens de se investir em fundos imobiliários, tá? Ao invés de investir diretamente em imóveis. Vou deixar aqui embaixo também no box de descrição para vocês assistirem depois dessa aula aqui. Mas o cenário sim é positivo. Quando a gente pensa em outro investimento de renda variável, por exemplo, em dólar, quando a gente pensar no dólar, bom, se a taxa Selic aqui caiu, o que vai acontecer com o dólar? O que será que vai acontecer? Lembrando, não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, mas qual é a tendência? Quando a taxa de juro cai aqui no país, começa a ter uma atratividade maior por o quê? Vamos pensar, a taxa de juro aqui caiu. Qual é a maior atratividade? As pessoas começam a sair da renda fixa, certo? Começam a sair da renda fixa e começam a migrar para a renda variável. Como o cenário para as ações, para as empresas melhorou, talvez isso desperte também a atenção de quem está lá fora, dos investidores estrangeiros, de que a taxa de juros no Brasil caiu, as empresas vão começar a crescer mais, a lucrar mais. E isso pode fazer com que vários investidores estrangeiros comecem a investir em empresas, em ações brasileiras. Quando tem mais dólar entrando no país do que saindo, o que acontece? A cotação do dólar começa a cair. Por quê? Porque tem mais dólar disponível, tem mais dólar em circulação no país. Então o dólar começa a cair. E é bem essa dinâmica que acontece geralmente quando a gente coloca ações e dólar, um ao lado do outro. O que acontece? Quando as ações sobem, geralmente o dólar cai. Quando as ações caem, geralmente o dólar sobe. Esse cenário é extremamente positivo para as empresas e, obviamente, as empresas que têm ações disponíveis para a gente investir não estão fora disso. Se as ações sobem, geralmente o que cai é o dólar. Então a tendência é que o dólar venha a se valorizar, mas não depende só da taxa Selic do país, certo? Não depende só da economia brasileira. Depende também muito de como vai a economia americana, essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A tendência é que ele caia, mas não tem como a gente garantir e definir isso. E independentemente da direção do dólar, na minha visão, até tem uma aula ao vivo que eu vou deixar 300 mil links aqui embaixo para tu assistir. É que tem muita aula disponível que pode clarear e te explicar muita coisa. Tem uma aula ao vivo que eu expliquei como investir em dólar. E eu defendo muito a estratégia, e eu utilizo na minha própria carteira de investimentos pessoal, essa estratégia de sempre que eu invisto um valor em ações, eu também invisto em dólar, porque ela serve como uma proteção, como um hedge. E eu defendo fortemente que quem investe em ações e em dólar ao mesmo tempo, dadas as devidas proporções dessa aula que eu dei e que eu mostro, vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Se eu investir da forma correta, eu diminuo o meu risco e aumento a minha rentabilidade. Então, na minha visão, sempre tem que ter. Tem ações, tem que ter dólar. Tem dólar, tem que ter ações, porque serve como uma balança. E com isso a gente consegue sempre sobreviver e se fizer os movimentos corretos que eu explico nessa aula, tu consegue diminuir o risco e aumentar a tua rentabilidade. Tá? Esses são os investimentos então de renda variável que são afetados pela redução na taxa Selic. Ações, fundos imobiliários, imóveis, cenário mais positivo, e dólar é um cenário mais negativo, mais pessimista, tende a ter uma redução na cotação do dólar em relação ao real. E existem outros investimentos que não são afetados de maneira nenhuma, como por exemplo o ouro. Qual é a dinâmica do ouro? O ouro ele se valoriza, o preço do ouro aumenta, principalmente da grama do ouro, aumenta quando há crises, em momentos de crises financeiras internacionais, crises sistêmicas, como por exemplo, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso fez com que o ouro se valorizasse fortemente. A crise de 2008, a crise do subprime americana, fez com que o ouro se valorizasse fortemente. Agora, em momentos que existe uma estabilidade, uma relativa paz social, em momentos que a economia está andando bem, está tranquila, ela está crescendo, mesmo que devagar, está crescendo tranquilamente, não tem uma crise instaurada, o ouro ou ele mantém o seu valor ou ele se reduz. Por quê? Porque o ouro ele não paga dividendos que nem as empresas, né? O ouro não é um investimento que te paga uma rentabilidade. Ele não é um título que tem uma rentabilidade contratada, garantida ali. Ele não é um imóvel que te dá um aluguel. Ele não é uma empresa que divide contigo os lucros da empresa porque tu também é sócio dela. O ouro é um investimento ultra seguro que todo investidor vai para lá em momentos de crise. Porque ele está justamente com medo da situação econômica que pode vir aí, da desvalorização que os ativos podem ter, e ele simplesmente quer manter o poder de compra dele. O ouro é para isso. Só que em um cenário de alteração da taxa Selic não muda em nada, absolutamente nada, a perspectiva do ouro. Em relação ao ouro, a gente sempre tem que pensar em crise. Ouro, crise, ouro, crise. Tem crise, o ouro se valoriza. Não tem crise, o ouro ou ele se mantém ou ele cai. O preço dele cai.
certo? E uma outra situação que me perguntam bastante, criptomoedas tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Criptomoedas não tem nada a ver com taxa Selic, é outro tipo de cenário, é outro tipo de crença, mais relacionada com o ouro, que realmente não tem nada a ver com a redução na taxa Selic aqui. E uma última pergunta que eu recebi lá no Instagram, certo? Devo começar a investir em alguma modalidade de investimento ou devo abandonar algum investimento por causa dessa redução na taxa Selic? Não deve, não deve, isso não deve determinar. A única coisa que tu tem que te atentar é que o que está acontecendo, tá? A taxa Selic ela foi reduzida de 6,5% para 6% ao ano. Existe uma possibilidade, inclusive uma probabilidade dessa taxa Selic cair para 5,5% até 5% ao ano, até o final desse ano ou até o final do ano que vem. Com isso, o teu rendimento vai ser bem reduzido se tu investir só em renda fixa, se tu investir só na poupança, se tu deixar o dinheiro só na conta, se tu investir só no Tesouro Selic, porque ele é o mais seguro, só em CDB, LCI, LCA do banco, certo? Então tua rentabilidade vai ficar muito baixa. Talvez chegue até um momento em que a tua rentabilidade real ela seja de 1% ao ano, seja muitíssimo reduzida, talvez até negativa. Hoje existem mais de 10 trilhões de dólares no mundo rendendo juros negativos. É uma dinâmica nova, nunca aconteceu isso, é a primeira vez que está acontecendo no mundo. Mas isso, como aconteceu lá, se o país crescer bem, isso pode acontecer por aqui também. Não tem nada que impeça esse acontecimento, certo? Então tem que começar a refletir. O meu dinheiro vai começar a render muito pouco se eu ficar só na renda fixa. Talvez seja interessante, certo? Tu começar a migrar um pouco para renda variável. É justamente tu colocar o pezinho na água, tu testar, pegar R$100 investir em ações, pega R$50 e investe em fundos imobiliários, só para tu ver como funciona, qual é a dinâmica. Inclusive também mais uma aula ao vivo que eu vou deixar como sugestão para vocês assistirem, se for uma demanda tua, algo que tu tenha, eu fiz uma aula ao vivo justamente, especificamente para ensinar como perder o medo de investir. Como que a gente faz para perder o medo de investir em investimentos que a gente sabe que é melhor, mas mesmo assim tem medo, tem algum tipo de receio, tem alguma trava em relação a esse investimento. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo para tu assistir depois. E lembrando, o nosso foco sempre tem que estar no rendimento acima da inflação. Vamos fazer um rápido exercício aqui, ó. Em 2015, quanto que era a taxa Selic? Era de 14,25%. Deixa eu abrir minha calculadora aqui, 14,25%, certo? Quanto que foi a inflação em 2015? Foi de 10,67%. Então, 14,25% menos 10,67%, quanto que foi o rendimento real de quem investia naquela época lá no Tesouro Selic ou no CDB que pagasse 100% do CDI? Foi de aproximadamente 3,5%, 3,58%. Hoje, quem investir no Tesouro Selic vai garantir o quê? 5,9%, certo? 5,9%, que é o 100% do CDI, ou tanto o Tesouro Selic como um CDB que pague 100% do CDI. 5,9% menos a inflação desse ano. Quanto que está sendo a inflação desse ano? Por enquanto, nos últimos 12 meses, a inflação está na casa de 3,4%. Então, se mantiver nesse patamar, o rendimento já caiu lá. Lá em 2015 era 3,58%, agora está em 2,5%. Agora, se a gente chegar a atingir a meta da inflação, desse ano, que é de 4,25%, e se a gente chegar no final desse ano com uma taxa de juros que já está sendo esperada de 5% ao ano, vamos colocar aqui então 5 menos 4,25%. A tua rentabilidade real, se tu continuar investindo só no Tesouro Selic, só num fundo DI que renda 100% do CDI, se tu continuar investindo só em um fundo que renda 110% do CDI, não vai mudar muita coisa. Se tu continuar investindo só num CDB que renda 100% do CDI, o que vai acontecer? Tua rentabilidade real vai ser de 0,75%. Vai ser muito reduzida, muito pequena. Então, nesses cenários é bom a gente começar a olhar com melhores olhos se a gente quer manter o dinheiro rendendo 0,75% ao ano, de forma real, acima da inflação, porque é isso que importa, ou a gente começar a mirar para outros investimentos. Será que se eu investir num tesouro prefixado, será que não é interessante? Tem alguns pagando mais de 5%, outros pagando 7% e pouco. Será que não seria interessante eu começar a investir no Tesouro IPCA+, ele me paga a inflação e hoje está pagando a inflação mais 13,5%, muito mais do que esse 0,75 aqui, muito mais do que os 2,5% se tudo continuar como está hoje.
Entende? Começar a abrir um pouco os olhos e enxergar outras possibilidades, outras modalidades de investimento que a gente pode investir, não precisa de muito dinheiro, a gente pode investir e que podem ser mais benéficas. E quiçá, por que não, começar a colocar o pé na água, molhar o dedinho, começar a investir em ações, começar a investir em fundo imobiliário, ver como isso funciona e com o tempo tu vai progredindo e vendo como que as coisas funcionam, fica mais seguro. Tu vai estudando mais, tendo mais conhecimento e esse medo de investir diminui. Certo, gente? Certo? E agora eu te faço uma pergunta, depois de ter falado todo esse panorama, o que é a taxa Selic, para que ela serve, como que ela funciona, qual a missão dela, quais investimentos são afetados ou não com essa redução, certo? O que eu te pergunto? O que tu vai fazer com os teus investimentos agora? Deixa eu saber disso, deixa nos comentários aqui embaixo para eu saber qual a decisão que tu toma, porque não adianta conhecimento, não adianta informação sem decisão e sem prática, certo? Então deixa aqui embaixo nos comentários, se tu realmente curtiu essa aula, deixa o teu like aqui embaixo, se tu conhece mais gente que tem essa dúvida, eu tenho tal investimento, a taxa Selic caiu, o que eu faço? Ou eu quero começar a investir, mas caiu a taxa Selic, eu não sei por onde eu começo. Se tu conhece gente que tem essas dúvidas, compartilha essa aula, deixa o teu like, porque daí o YouTube compartilha por si só. Ele entende que esse assunto é relevante e ele compartilha por si só. E tu pega e compartilha nos teus grupos de WhatsApp com aquelas pessoas que tu sabe que estão com essa dúvida na cabeça e que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.